Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem? Então tá, gente, vamos começar. Boa noite, então, meu nome é Tayane, sou professora aqui do desafio da área da biologia. Eu vou ministrar, então, hoje, essa noite, a segunda aula da biologia, e eu vou nós vamos começar a introduzir os conceitos de citologia. A citologia nós não terminaremos nessa aula hoje, então já adianto para vocês que vocês vão ter mais uma aula, mais uma próxima sexta-feira sobre esse assunto, e depois também metabolismo celular, que também entra dentro da citologia, então são mais 2/6 do mesmo assunto. Só para adiantar para vocês. Então, vamos começando. Se vocês tiverem algum problema com o áudio ou com o slide, alguma dificuldade, vocês vão me avisando que eu vou parando. Na verdade, é a minha primeira vez que eu estou lecionando no formato assim, de live, então eu estou aprendendo junto com vocês. Então, qualquer coisa, qualquer probleminha, vocês me avisem, que aí eu vou tentar já solucionar imediatamente para a gente dar continuidade sem nenhum problema. Eu tentei publicar os slides, eu acho que vai dar para vocês baixarem, eu coloquei no modo que poderia fazer download, e aí qualquer coisa, se vocês não conseguirem, não tem problema, a gente disponibiliza depois para vocês também, através de um drive. Se eu falar demais também, vocês podem me avisar, que aí eu tento dar uma pausada, tá bom? Então, eu tentei dividir a aula em 3 momentos. O primeiro, então, o que é a citologia, depois como ela foi descoberta, e os tipos de célula. Vocês têm alguma ideia do que seria citologia? Sim, não? Já ouviram falar alguma coisa? Já viram esse conteúdo? Exatamente. Então, a citologia vem do grego, kitos, célula, e logos, estudo. Então, é o estudo da célula. Também se utiliza a palavra como biologia celular, então a gente traz como biologia celular, não somente como citologia. O que se entende, ou o que realmente se vê dentro da citologia? Praticamente nós vamos estudar, então, toda a anatomia celular, a anatomia de uma célula, todo o formato, o metabolismo, como ocorre a respiração, fotossíntese, todas as organelas e suas funções, tudo dentro deste conteúdo citologia. A célula, então, ela é uma unidade fisiológica e funcional, seria funcional, fisiológica e morfológica de um determinado corpo. Como nós, por exemplo, nós temos várias células pelo nosso corpo. E nós somos formados, então, por várias células. Então, a forma da nossa célula, a forma estrutural, a forma animal, como a gente conhece, né, seria o formato, e a fisiologia seriam todas as funções que aquela célula está exercendo, cada organela está exercendo dentro dela. Então, trazendo um pouquinho de como foi descoberta essa célula, tudo começou lá em 1665, pelo um biólogo e físico, Robert Hooke, e através de um microscópio bem composto, ele analisou, então, as primeiras células de cortiça, então, uma célula vegetal. Essa célula vegetal, não sei se vocês estão conseguindo visualizar pelo slide, mas
ela tem umas cavidades aqui. Não sei se dá para visualizar aí como tá para vocês. Tá tranquilo? O ritmo que eu tô falando também, tá tranquilo? Sim, não? Será vocês? Tá, então vou seguir. Aí, assim, gente, o que ele estudou? Na verdade, a cortiça que ele foi estudar é uma célula vegetal. E ela é, então, aquela casquinha da árvore que nós estamos acostumados a ver nas árvores. Às vezes as árvores têm uma casca. Então, aquilo ali é um tecido morto de célula vegetal, na verdade, e ele estudou, então, uma célula que já estava morta, vazia, quando ele olhou, e aí ele não conseguiu identificar núcleo, não conseguiu identificar nenhuma estrutura, a não ser, como vocês podem ver, essa parede celular aqui, ó, que fica em volta desses buraquinhos escuros. Então, ele deu o nome de célula, que do latim seria uma cavidade pequena, e células por serem, seria o diminutivo por ser muito pequenas. Então, foi assim que surgiu a primeira célula, a primeira descoberta da célula. Logo após, então, o Anthony, ele vai descobrir, então, os primeiros micro-organismos. E aí já começamos a evoluir no tempo. Isso em 1674, surge, então, o primeiro organismo de protozoários. Após, em 77, ele consegue descobrir aí o espermatozoide e lá em 83 ele consegue desvendar as bactérias. Após isso, então, só lá em 1833, um botânico e físico, o Robert Brown, o que ele chamou de corpúsculo, que seria o núcleo da célula. Então, somente em 1833 a gente se teve a descoberta do núcleo contendo então a todas as estruturas, todo o material genético, DNA, cromossomos, e aí então a gente teve a percepção de que as células teriam núcleos, porque em 1665, a princípio, a célula era somente uma cavidade vazia, como um buraco. Em 1838, o Matias, ele era um botânico, então ele começa a analisar células vegetais. E ele chega, então, a uma seguinte conclusão, que a célula nada mais é que uma unidade básica de um ser vivo. Então, como ele analisou os vegetais, todos os vegetais possuíam a célula, todos os vegetais, então, seriam seres vivos. Aí, Theodor, em 1839, veio complementar a teoria de Matias, dizendo, então, e surgindo assim a teoria celular. E aí ele analisou, ele era fisiologista, ele analisou então as células de animais. E ao analisar essas células de animais, ele se deu de conta, então, que todos os seres vegetais e animais que possuíam célula seriam seres vivos. E aí surge, então, o que nós conhecemos como teoria celular, onde todos os seres vivos vão ser formados a partir de uma estrutura celular. Todas as atividades, todas as reações químicas e a manutenção para a vida, para ocorrer a vida, é dentro desse organismo celular. Como nós vimos na aula passada, a gente precisa de uma célula pré-existente para se ter outra célula. Então, toda célula só vai se formar a partir de uma célula já pré-existente. E a célula é a unidade menor de vida, ele considera unidade menor. Claro, vocês devem ter unidade menor se dentro da célula nós vimos que tem organelas muito minúsculas, finíssimas, que são menores e estão dentro da célula. Então, para considerar a célula, ele considera o complexo célula. Então, é toda a estrutura. Cada organela ele não considerou como um ser vivo, ele considerou o conjunto, esse complexo. Então, eu pergunto para vocês, já que estamos nesse tempo, nessa pandemia, essa crise toda, falamos um monte de vírus, nós sabemos que os vírus, eles são acelulares. Então, podemos considerar os vírus como
um ser vivo? Eles não possuem célula? Ou não, eles não são um ser vivo? O que vocês acham, o que vocês acreditam que é, já que nós estamos neste tempo onde todos os assuntos estão voltados para o Covid, esse vírus que está fazendo com que todo mundo fique em casa e tenha aula somente deste formato. Alguém gostaria de falar? Gerson acha que é. Uns acham que não. A Giovana acha que não. Não são. Então, gente, a biologia, ela nos proporciona essas facetas. Tem estudos. Exatamente, Júlia. Depende muito do cientista. Tem cientistas que seguem, então, a teoria celular à risca e só vão considerar o vírus como não sendo um ser vivo, porque eles não possuem a célula. Eles precisam de uma célula para parasitar e assim sobreviver. Só que os cientistas mais voltados na área da medicina, eles já consideram o vírus como um ser vivo. Para eles, o vírus é um ser vivo, ele não tem célula. Ele tem seu material genético, DNA ou RNA, e ele consegue, então, multiplicar esse material genético, e por isso, então, eles consideram. Então, tem essas duas linhas. Os cientistas da teoria celular que não vão considerar como um ser vivo, e os cientistas que consideram como um ser vivo. Então, há esse impasse, e assim, tem algumas coisas dentro da biologia, algumas teorias que a gente vai ter que ficar permeando pela ambas as teorias científicas de cada um. Temos que respeitar, não tem nada comprovado que qual está certo e qual está errado. Exatamente. Os vírus, eles vão precisar de uma célula para parasitar e para sobreviver. Então, é bem isso. Mas eles são terríveis. Mesmo que eles não tenham célula, eles conseguem fazer um estrago bem grande, né? Vamos dando continuidade, então. As células, então, elas estão separadas em duas categorias. Uma categoria bem primitiva, mais simples, que é essa aqui, que seria uma célula procariótica. Então, ela é primitiva, o que a gente considera nela primitivo? Ela tem uma membrana nuclear, a membrana nuclear dela é primitiva, então seu DNA, seu material genético todo é um nucleóide e ele fica todo disperso. Já a célula eucariótica, verdadeiro, então ela traz consigo uma membrana nuclear verdadeira, então o seu núcleo vai ser envolto por essa membrana e ele vai ficar todo o material genético contido ali. Tá muito rápido, gente, tá bom? Posso seguir nesse ritmo? Qualquer coisa vocês vão avisando. As células, então, procarióticas, elas não vão apresentar, então, como eu comentei, essa membrana, e vocês podem ver essa parte toda roxinha aqui, é o nucleoide, o núcleo dela, seria, né? E ele é todo disperso pelo citoplasma, então ele não tem nenhum formato. Essa é uma das diferenças, tá? Mas não a única diferença entre uma célula procariótica e eucariótica. E aqui, só para mostrar para vocês, a célula eucariótica, o núcleo, então, tanto da célula animal quanto da célula vegetal, ele possui, então, essa membrana, ele vai ficar guardado, e aí, então, ele não se dispersa pelo citoplasma. Dentro das eucarióticas, então, nós temos a célula animal e a célula vegetal com algumas diferenças. Mais adiante nós vamos ver quais são essas diferenças. Nós vamos seguir, então, com as diferenças entre procarióticos e eucarióticos. Uma dessas diferenças entre procariótico e eucariótico é a quantidade de célula. A primitiva, a procariótica, ela é unicelular.
É o exemplo, então, de bactéria, cianobactéria e arqueas. Então, uma única célula já forma o ser vivo. Já a eucariótica, nós vamos ter uni e multicelulares. E aí, então, é todos os outros seres vivos que nós conhecemos, protista, fungo, plantas, animais, assim como nós que temos somos multicelulares ou pluricelulares, nós temos trilhões de células no nosso corpo. A célula procariótica, ela é bem simples, diferente da eucariótica, que ela é um pouquinho mais complexa. Então, a procariótica, ela vai ser muito menor, ela é de 0,5 a 5 nanômetro. Tem como ir mais devagar, Luísa. Quer que eu repita alguma coisa? Que eu volte? Vou esperar as meninas falarem e aí volto no slide anterior, sem problema. Esse slide é o da célula, na diferença entre elas. Tá, eu vou voltar. Então, assim, a procariótica, ela é uma célula unicelular, vou tentar falar mais pausado, tá? Então, é uma única célula que vai formar um ser vivo. No caso da eucariótica, não. Tu vai ter ou células uni ou multicelulares. E todos os outros seres vivos estarão dentro da eucariótica, como fungo, protista, planta. Outra diferença é relacionada aqui, ó, ao nucleolo e o núcleo. Na procariótica, ele fica disperso, ele não vai ter uma membrana nuclear envolvendo. Já na eucariótica, ele tem toda uma membrana envolvendo e ele fica todo guardado. Nessa aqui não, ele fica disperso pelo citoplasma. E essa membrana, hoje a gente chama de membrana nuclear, mas se vocês de repente tem algum livro mais antigo, assim, eles traziam como carioteca antigamente, mas hoje a gente utiliza mais o termo membrana nuclear. A procariótica, ela é uma célula mais simples. A eucariótica vai ser uma célula mais complexa. Vocês não estão conseguindo baixar o slide para vocês? Só para mim saber, eu tinha tentado botar que acontece. Mas não tem problema, vocês podem copiar, é só para mim saber, senão a gente faz um arquivo depois para vocês terem acesso. Conseguiu? Tá bom. Posso passar para esse? Posso seguir a partir daqui agora? Vocês vão me avisando. Tá. Então, como eu estava falando, a eucariótica, ela vai ser maior. O outro, posso. Ela vai ser maior do que a procariótica. Ah, vocês têm que baixar um por um, tá? Não dá para vocês baixarem todo, ele não baixa todo o arquivo, tá? Entendi. Ali, como nós estávamos falando, a procariótica, então, é de 0 a 5, tá? Nanômetros, e a eucariótica em torno de 40 nanômetros. Ela é um pouco maior. Em compensação, a parede celular, na procariótica, ela vai ser de polissacarídeo, rígida, de polissacarídeo com algum aminoácido. O polissacarídeo nada mais é que várias glicoses juntinhas, que seriam açúcares. Dando uma resumidinha, assim, para vocês. Depois vocês vão ter uma aula sobre de bioquímica e química das moléculas, e aí, então, vocês vão ter esse conteúdo também. Já a eucariótica, ela é rígida nas plantas, como celulose. O material genético, então, como nós havia comentado, ele vai ficar disperso na procariótica,
Na eucariótica, ele fica guardadinho no núcleo. Em relação à organela, a eucariótica, ela só tem o ribossomo como organela, ela não vai ter nenhum tipo de outra organela. Já na eucariótica, tem todas aquelas células que a gente já, todas as organelas que a gente já conhece, como retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndria, ribossomo, lisossomo. Então, vai ter todas, ela é muito complexa nesse sentido, por isso ela é considerada simples a procariótica, porque ela só tem ribossomos. Como estrutura respiratória, então, ela vai ter uma membrana plasmática, tá? Enquanto que na eucariótica, ela tem a mitocôndria, que é responsável por fazer a respiração, por cuidar da respiração. Fotossíntese, então, na eucariótica, nós temos nos cloroplastos, na célula vegetal, algum tipo de bactéria, ela vai possuir uma lamela que vai ter compostos cloroplastos para fazer fotossíntese, mas não são todas as bactérias. O flagelo, então, ele é bem simples, é só para locomoção na procariótica. E na eucariótica, então, ele vai ser um pouquinho mais complexo junto na membrana. Então, aqui toda uma estrutura de como se dá a estrutura de uma bactéria procariótica, onde nós temos as fíbrias ou cílios, uma cápsula protetora, uma parede celular, a membrana plasmática. Essa aqui, toda essa volta, é a parte da membrana, então, onde auxilia na respiração. Aqui o núcleo, seria o núcleo, né, que é o nucleotídeo, e esses aqui são os plasmídios. Os plasmídios, eles têm DNA em formato circular, e eles, por terem seu próprio DNA, então eles não necessariamente precisam no nucleotídeo para ficarem se reproduzindo. O flagelo, então, para locomoção, e aqui é o mesossomo. Tem vários estudos sobre o mesossomo. Quem tem mesossomo é as bactérias gram-positivas, em sua maioria, alguma gram-negativa vai ter, e ele está ligado ao núcleo. Então, alguns estudos acreditam-se que ele ajuda na replicação. Outros acreditam que ele faz parte somente para ajudar em trocas gasosas. Então, são vários estudos, não tem nada comprovado. E ele ajuda para a fixação da bactéria gram, para a gente fazer a coloração. Um outro estudo que tem sobre o mesossomo. Então, entrando então um pouquinho em cada organela da procariótica. Os cílios, então, eles são semelhantes ao flagelo, eles ficam aqui, ó, por conta de toda a bactéria. Eles são curtinhos e eles favorecem, então, toda a locomoção celular. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem o pile. Ele é um pelo curto, porém, ele é mais longo. Ele ajuda não só na locomoção, mas na aderência, e ele ajuda também na virulência, ou seja, na resistência dessa bactéria. Esse pile também, quando a bactéria for o macho, ele vai possuir esse pile, e lá na reprodução sexuada, ele vai se utilizar do peeling para fazer a troca de material genético com a outra bactéria. E aqui, então, para ver que é bem maior, é o flagelo. Então, só tomem cuidado para não confundir quando vocês verem um pelinho um pouquinho mais comprido em alguma lâmina. Então, o plasmídio, aqui é uma foto microscópica, então é uma molécula de DNA circular, e ela tem capacidade de se reproduzir independentemente do DNA que está dentro do nucleotídeo. E ela vai armazenar, então, pequenos materiais genéticos, também favorecendo alguma resistência ao tipo de bactéria. Os ribossomos, então, eles têm esse matinho aqui, como se fosse duas bolsinhas, é uma bolsinha maior e uma menor. Eles são pequenas unidades que ficam livres no citoplasma, e eles
a função deles, então, é sintetizar proteínas. Eu não vou entrar muito em cada organela, porque na aula de célula animal vai ser totalmente voltada para todas as organelas da célula, né? Então, todas as organelas que temos aqui, aqui a gente só tem uma na procariótica, então na eucariótica ela vai estar presente, seria o ribossomo, e aí nós vamos então entrar detalhadamente em cada parte de cada organela e o que cada uma faz. Então, por isso que eu não vou me deter muito aqui, mas se vocês quiserem que eu pause, que eu explique, ou alguma dúvida, vocês podem ir questionando e falando. Depois, nós temos o citoplasma, tá? Esse citoplasma, então, ele é um líquido transparente, viscoso, citosol. Ele vai corresponder, então, toda a totalidade de uma área intracelular. Aqui, como vocês podem ver aqui nessa figura em formato de desenho, né? Ele é essa corzinha azulzinha. Ele vai ter, então, um papel de estrutura, mantendo consistência e formato de célula. E ele armazena, então, substâncias responsáveis da vida celular. Na célula eucariótica, nós temos o citoesqueleto, que vocês vão ver na aula de célula animal, na próxima sexta, e aí vocês vão ver que ele dá toda uma estrutura para onde fica cada organela. A procariótica, ela não possui esse citoesqueleto, então ela não tem essa estrutura toda organizada como uma célula eucariótica. A membrana celular, então, vai ser uma camada lipoproteica, tá? Que ela vai separar o conteúdo citoplasmático do meio em que vai se encontrar essa célula. Aqui nós temos proteínas, é uma camada, é uma bicamada, então são duas, ó, de fosfolipídios, e ela vai dar permeabilidade seletiva para essa célula. Então, é ela que vai dizer o que eu tenho que pôr e o que eu não posso pôr, o que pode e o que não pode entrar na célula. Aqui uma imagenzinha para vocês verem. Essa partezinha mais rosada, a parte de cima, então, da célula, é a parte que tem afinidade com água, e essa aqui é a parte que não tem afinidade com água. Então, na membrana nós temos o transporte passivo, que é o que a gente não vai ter gasto de energia, e o ativo, que vai ser aquele que nós vamos precisar gastar uma energia para conseguir fazer com que se transporte essa substância dentro da célula. Dentro do transporte passivo, nós temos a osmose, que vai ser transporte de líquidos, como água, a difusão simples, onde tudo pode passar sem nenhum problema, ela não vai restringir, vai estar tudo livre, vamos dizer assim, e a facilitada, onde vocês viram aquela proteína, deixa eu voltar aqui para vocês, onde a gente tem proteínas facilitadoras que vão ajudar ela a fazer com que aquele material seja transportado dentro da célula. No transporte ativo, com gasto de energia, nós temos o primário e o secundário. Um exemplo seria a bomba de sódio e potássio. Quando a gente faz tem um estresse no músculo, se exercita demais e tudo, quando a gente tem cãibra, o que acontece? A gente libera muito sal, muito sódio para dentro da nossa célula. E aí a gente dá a cãibra. Então, a bomba de sódio e potássio, ela vai regular para que a gente não tenha cãibra. Então, enquanto ela vai conseguir fazer com que libere, vou explicar dessa maneira, vocês vão ver bem direitinho na próxima aula como funciona a bomba de sódio e potássio, mas ela faz com que tu consiga tirar o sal e colocar o potássio para ficar tudo tranquilo e a gente não sentir aquela cãibra. Então, a bomba de sódio e potássio, geralmente, ela age muito no nosso sistema muscular quando a gente tem esse estresse muscular para que não ocorra isso. Não sei se você ficou bem explicado, querem que eu repita? Estou indo bem? Estou acompanhando o que vocês estão colocando. Qualquer coisa,
vocês podem pedir que eu volto e a gente vamos indo. A parede celular, então. Então, é uma estrutura totalmente localizada no exterior da célula, aqui. E o que ela vai conferir? Ela confere a rigidez para determinada fórmula nessa célula e também fazer com que essa célula não tenha nenhum problema com alguma substância do ambiente, ou ela desidrate, ou tornar ela mais... As bactérias gram-positivas, elas têm uma camada enorme de polissacarídeos, então elas têm a coloração roxinha, e as negativas, elas só têm essa camadinha aqui de polissacarídeo, e elas vão ter outra membrana cobrindo essa camada. Então, elas não vão colorir, elas são as que ficam rosinhas. Se a gente botar no microscópio, ou vocês colocarem gram positivo e gram negativo, vocês vão ver que uma é roxinha e a outra é rosinha. Essa rosinha, ela se torna mais resistente aos antibióticos, devido a ela ter essa camadinha extra em cima dessa camada de polissacarídeo. E aí, então, é mais difícil tu combater quando tu tem contato com uma bactéria gram-negativa. E por isso que não devemos, gente, tomar antibiótico sem receita médica, porque a gente pode acabar tomando um antibiótico errado e fazer com que a gente torne essa bactéria mais resistente e não funcionar. E aí a gente tem que estar trocando de antibiótico. Então, é por esses detalhezinhos que a gente deve ir no médico e não sair tomando remédio assim. A cápsula, então, é uma estrutura mucosa, composta principalmente por polissacarídeo, e ela vai ajudar a aderir e impedir que aconteça alguma coisa. Então, é uma proteção para a célula. Aqui uma célula microscópica, bem grande, vocês podem ver a cápsula, e aqui está o resto da nossa célula. O nucleóide, então, ó, ele fica todo disperso dentro da célula, e ele é composto, então, por todo o material genético. E o flagelo, que vai nos dar a locomoção da nossa célula procariótica. Chegamos na célula, então, eucariótica. Então, nós temos a animal, vocês vão ver toda bonitinha, todas essas organelas na próxima aula, e temos a vegetal. Entre as duas, nós já temos algumas diferenças. Alguém sabe qual a diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal? Já viu isso? Já estudou? Vou esperar. Posso voltar o slide rapidinho. É esse do flagelo. Cloroplasto. Cápsula. É o outro, tá, peraí. Parede celular. Esse, ou passo para frente? Tá, peraí. Flagelo. Tá. Mas se vocês não conseguirem pegar os slides, a gente deixa disponível para vocês num drive, passa o link, não tem problema nenhum. Vocês podem ficar tranquilo, caso vocês não consigam pegar nenhum slide aqui. Então, gente, voltando à célula eucariótica.
Uma das diferenças, então, o grande vacúolo na célula vegetal, cloroplastos e a parede celular, que não temos na célula animal. Nós temos um vacúolo muito pequeno. Então, algumas das diferenças da célula. Centríolo é ausente na vegetal, presente na animal. Os peroxomos, presente em ambas. O complexo de Golgi também vai ser presente em ambas. Os vacúolos vai ser maior na célula vegetal e menor na animal. O complexo de o cloroplasto presente na vegetal, ausente na animal. Parede celular presente na vegetal, ausente na animal. Reserva, então, de vegetal vai ser um amido e na animal glicogênio. E mitocôndria, então, nós temos presente nas duas. Então, aqui, como se dá toda a estrutura da célula vegetal, onde nós temos o grande vacúolo, mitocôndria, núcleo, os ribossomos, membrana plasmática, a parede celular e o complexo de Golgi. Eu não vou falar de todas as organelas, eu coloquei só algumas, porque nós vamos ver todas elas na sexta-feira que vem e todas bem detalhadas. Então, coloquei mais algumas só como para ter um embasamento para a próxima aula e para vocês terem conhecimento, não ficar uma coisa muito vaga, simplesmente eu só falei que tinha as organelas e não citei nenhuma, nem o que cada uma faz. Então, a célula vegetal, ela vai formar todos os tecidos vegetais, então toda a estrutura que nós enxergamos como planta ou flor, e ela vai ser dividida em componentes protoplasmáticos e componentes não protoplasmáticos. O que seria, então, protoplasmático ou não? A biologia adora esses nomezinhos maravilhosos, bonitinhos, complicados, né? Que eu sei que todos os alunos adoram esses nomes. O que seria, então, protoplasmático? Nada mais é que aquelas organelas celulares que são ativas do metabolismo celular, como complexo de Golgi, ribossomos, retículo endoplasmático. E as não protoplasmáticas, então, são as substâncias de armazenamento ou de resíduo do metabolismo, como o vacúolo e também como a nossa parede celular. Nossa não, né? Da célula vegetal. A parede celular da célula. Então, a célula vegetal, ó, eu trouxe o peroxomos como para vocês, como uma das organelas. Então, ele vai ter uma enzima de oxidação. O que ele vai fazer, na verdade, gente? Quando a célula, essa organela, ela quebra moléculas de gordura. Quando ela faz essa quebra de lipídios, ela libera água oxigenada. Basicamente, esse peróxido de hidrogênio é água oxigenada. Então, ela tem uma enzima catalase, que ela vai quebrar essa água oxigenada e vai liberar um gás, oxigênio, e vai liberar também água. Então, uma molécula de oxigênio e 2 moléculas de água. Vocês vão ver detalhadamente na aula seguinte, então eu trouxe mais como curiosidade, e explicando bem básico o que é realmente essa organela. Depois nós temos o lisossomos, por um tempo de estudo, há muitos anos, né? Alguns cientistas confundiam o lisossomo com o peroxomo, achavam eles muito parecidos e acabavam confundindo. O lisossomo, então, ele vai ser envolvido por uma membrana, tá? E ele vai ter a função de digerir molécula orgânica, então, lipídio, proteína, e aqui seria as enzimas, o complexo enzimático, e aqui as proteínas que contêm o próprio
lisossomo. Vocês vão ver também bem direitinho, detalhado na próxima aula. Eu não posso me esquecer que a gente tem 1 hora de aula, né? Complexo de Golgi, então. É um composto de discos achatadinhos, ó. É como se pegasse e dobrasse várias roupas e colocasse uma pilha, ó, como se fosse uma pilha de camiseta, ó, de vários tamanhos diferentes, e aí ficasse tudo achatadinho, organizadinho assim. Membranosas, bolsas, tá? Então, todas empilhadas. A função vai ser de armazenar, modificar, de exportar a proteína que são sintetizadas pelo retículo. E ela origina, então, os lisossomos. O retículo, então, endoplasmático, nós vamos ter 2 tipos, o rugoso e o liso. E vocês vão ver bem detalhadinho o que cada um faz na próxima aula. E eles também são todos sacos achatados, interligados. As mitocôndrias, então, elas são organelas compostas por uma membrana dupla com muitas dobras, ó. Se vocês olharem aqui, tem gente que associa a mitocôndria quando olha com a pegadinha do homem na Lua. Não sei. Eu já tive alunos que falavam que parecia a pegada do homem na Lua. Não sei dizer certo para vocês. Mas se vocês conseguirem associar, então vocês vão se lembrar que a pegadinha do homem na Lua, então tem a responsável por fazer a respiração celular. Ela vai produzir maior parte da energia para a célula. E ela tem seu próprio DNA, então ela não necessariamente precisa do DNA do núcleo para ficar se reproduzindo, ela é independente. A parede celular, então, ela fica no exterior da célula vegetal, tá? E ela é formada por polissacarídeo de celulose. Aí aqui, ó, essa imagem dá para ver melhor aquela imagem do microscópio de cortiça, ó. Essa tá coloridinha, de uma célula mais nova, e o microscópio também é de hoje, né? Não é aquele microscópio de 1600. E aí, então, dá para vocês ver que conseguimos visualizar bem detalhadamente quando a gente faz uma lâmina de célula vegetal, dá para identificar bem direitinho aonde está as suas paredes celulares. A parede, então, a sua principal função é sustentar a planta, dar rigidez, e entre a parede celular vai existir uns poros, tá? Os plasmodesmos, que vai fazer, então, uma comunicação entre o citoplasma de uma célula para outra. E aí, então, vai ser por ali que vai passar o que é necessário entre uma parede celular para outra parede celular. É através, então, dos plasmodesmos. O vacúolo, então, ele é uma cavidade delimitada por uma membrana, por um tonoplasta. Ele contém suco celular, tá? Substâncias ergástricas são amido, lipídio, proteína. É só mais um nomezinho bonitinho da bio. E além deles poderem armazenar seiva. Mas a função do vacúolo é regular o pH e a entrada de água. Então, através de um controle osmótico. Vocês vão ver osmose também nas próximas aulas da sequência de citologia, e vocês vão entender direitinho como funciona esse processo de transferência e os tipos, quando a célula está túrgida, quando ela está no meio hipertônico ou hipotônico, seria a passagem do mais concentrado para o menos concentrado. E ele vai se originar, então, do complexo de Golgi. Esse vacúolo gigante, nós vamos encontrar, então, quando a célula já está velha, já é mais uma célula mais madura. Quando a célula é jovem, nós vamos ter vários vacúolos pequenininhos que acabam, então, se fundindo conforme essa célula vai amadurecendo e se tornam esse vacúolo grande, gigante.
diga-se de passagem, em relação à outra. Componente não protoplasmático, então, nós vamos ter os plastos. Eles vão ser originados dos protoplastídeos, tá? E eles vão ter alguma pressão diferente. Então, cromoplastos, cloroplasto e leucoplastos. Tá tranquilo, gente, assim? Então, os cloroplastos, eles são plastos de clorofila e vão ser responsáveis, então, pela nossa fotossíntese. Uma moedinha dessas a gente chama de tilacoide, várias são os grânulos. Dentro do cloroplasto, nós vamos ter vários grânulos. E ele também vai ser independente, ele tem seu próprio DNA, e ele não precisa do DNA do núcleo, por ter seu próprio material genético, ele consegue ir se multiplicando sem qualquer problema, sem dependência nenhuma. Então, ele é considerado uma célula independente, uma organela, desculpa, uma organela dentro da célula independente. O cromoplasto, então, vai ser o plasto colorido. Nós vamos ter pigmento como carotenoide, coloração da cenoura, ou xantofilas de flores e frutos. Então, é ele que vai dar aquelas colorações, tipo da beterraba, da cenoura, da abóbora. Então, é através do cromoplasto. E aí, se vocês observaram, ali na outra tinha uma célula cheia de pintinha verde, que seriam os cloroplastos. Aqui, essas pintinhas laranjas são os cromoplastos. E eles dão origem, então, aos cloroplastos. Não sei se vocês conhecem uma flor, aquela flor de Natal, geralmente o pessoal fala flor de Natal, que é o antúrio, ela é uma flor vermelha, só que se nós deixar aquela flor no sol, ela vai começar a realizar fotossíntese conforme a incidência de luz, vai realizar mais a fotossíntese, vai receber mais luz, e aí o cloroplasto começa a se transformar em cloroplasto, e a flor de vermelha vai ficando verde. Então, aquela flor é uma flor que não se deve deixar no sol. Eu era para ter colocado uma imagem aqui para vocês, mas geralmente conhecem por flor de Natal, é uma flor vermelha. A flor é vermelha, na verdade. Os leucoplastos, então, eles são incolores e eles acumulam substância. Conforme essa substância que eles vão acumular, eles vão ser amiloplastos, vão acumular amido dentro, oleoplastos ou proteoplastos. Conforme vai a proteína, óleos, amido, dependente da substância que eles estão armazenando. Então, aqui, como eu tinha dito ali do antúrio, conforme a incidência de luz, tu terá, então, a coloração, a diferenciação na coloração pelo cromo, o cloro e o leucoplastos. Então, gente, vamos tentar retomar um pouquinho, a gente ainda tem uns minutinhos. O conteúdo, eu trouxe 3 questões, eu vi que vocês gostavam que trouxessem algumas questões, eu trouxe 3 para nós fazer juntos, e aí, qualquer dúvida, se vocês querem que eu retome alguma coisa, foi muito rápido, vocês podem pedir, ou voltar o slide também, não tem problema, mas vamos passar então para a primeira questão. Vamos ver se vocês vão conseguir responder. A figura abaixo mostra a imagem de porções de célula observadas em microscópios eletrônicos de transmissão. Então, o que seria esse espaço em B e qual a função dele e o que seria esse espaço entre as duas células que estão ligadas? Alguém saberia me dizer? Responder? Pode pôr aí no chat se alguém sabe. Estão conseguindo visualizar bem? Ninguém? Ninguém quer arriscar?
Isso, Luísa, vai lá. Tu e a Júlia. Tentem. Mas vocês sabem, a gente acabou de ver. Será que é isso? O núcleo, eu vou adiantar para vocês, é o A. Esse aqui é o núcleo. Então, o que seria esse aqui gigante? Não? Aqui, respondendo, que seria a membrana plasmática. Não, não é o citoplasma também. Talvez a foto ficou difícil. Mas aqui seria a parede celular e aqui o vacúolo de uma célula vegetal. E seria controle, uma das funções, controle osmótico. Posso dar o zoom. Tá bom assim, desse tamanho? Então, aqui, ó, gente, é o vacúolo, tá? Função, principal função, controle osmótico. O núcleo tá aqui. Eu não quis colocar para vocês identificar o A, porque eu fiquei com medo que você talvez confundisse. E aqui, então, seria na célula, nas setas, ó, a parede celular. Posso passar para a próxima? Sim. Então, os organismos vivos são formados por células, algumas complexas e outras muito simples. Os organismos procariontes, por exemplo, são formados por células com organização relativamente simples e destacam-se pela letra A, ausência de membrana plasmática. B, ausência de citoplasma. C, ausência de um núcleo delimitado por uma membrana nuclear. D, ausência de ribossomos. E E, ausência de material genético. O que vocês acham? Isso aí, parabéns. Letra C. Então, a célula procariótica, como nós vimos, ela não tem uma membrana nuclear delimitada, então seu nucleotídeo é todo disperso pelo citoplasma e fica aquela bagunça todinha durante toda a célula, a gente enxerga ele. A nossa última questão. Um pesquisador é do Enem de 2018, essa. Eu consegui de um Enem um pouco mais recente, assim, sobre o conteúdo. Um pesquisador preparou um fragmento do caule de uma flor de margarida, para que se pudesse ser observado em microscópio óptico. Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após alguns descuidos, as amostras foram misturadas. Que estruturas celulares permitiram a separação das amostras, se reconhecidas? Letra A. Ribossomos e mitocôndrias ausentes nas células animais. B. Centríolos e lisossomos, organelas muito numerosas na planta. C. Envoltório nuclear e nucleolo, característicos da célula eucariótica. D. Lisossomo e peroxossomos, organela exclusivamente da célula vegetal. E E, parede celular e cloroplasto, estrutura características de células vegetais.
Isso, tem que lembrar a diferença entre célula animal e célula vegetal. O que, que uma tem e o que, que uma não tem. Ninguém vai arriscar. Lisossomo e peroxomos, organela exclusiva célula vegetal, só na célula vegetal, será? É isso aí, galerinha. Quem respondeu a resposta da letra E está certa. Lembra que eu falei, que eu mostrei que somente a célula vegetal possui a parede celular? E aí ela tem aquele formatinho nos desenhos mais quadrado. E o cloroplasto também, que é o plasto aqui verdinho que vai nos dar a fotossíntese. Como nós não fizemos fotossíntese, nós não temos cloroplastos. Então, fica a dica. Tentem associar. Para ter cloroplasto, tem que fazer fotossíntese. Só quem faz fotossíntese são as plantas. Então, somente célula vegetal. Célula animal não vai ter cloroplasto. Se caso cair alguma questão semelhante no na nossa prova do Enem esse ano. Então, gente, na próxima sexta-feira vai ser sobre célula eucarionte com a professora Ana Beatriz. E aí, então, ela vai falar de toda a estrutura, todas as organelas e cada função de cada organela. Eu vou estar presente também na sala, junto. Então, qualquer dúvida até a respeito da aula de hoje, vocês podem me chamar, podem perguntar, não tem problema nenhum. Hoje foi uma introdução, então, sobre citologia, como foi descoberta, como se dá. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido que eu consegui passar bem o conteúdo e tenha facilitado. Estou aprendendo com vocês, na verdade, nessa aula por live. E o meu contato está ali, qualquer coisa, vocês podem me mandar um e-mail, não tem problema nenhum, tá? Se alguém não conseguiu os slides, precisar, podem entrar em contato. Era isso, então, por hoje, na nossa aula. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, numa sexta-feira à noite, vocês estão nos